Olá galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo que está falando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre história, principalmente sobre os povos africanos, né? A importância, né, de estudarmos sobre alguns povos africanos para até melhor conhecer a nossa história brasileira, tá bom? Nós estamos no capítulo 3, né, da apostila número 2. Inauguramos a apostila número 2, tá bom? Então vamos lá, né? Algumas informações gerais aí, tá bom? É um grande erro tratar o continente africano como se fosse um só. Muitos até mencionam que a África é um país e nunca pode ser interpretado dessa forma. Nós temos, só para a gente interpretar direitinho, nós temos 54 países dentro desse continente, ou seja, é um território muito, muito diverso. Então não pode ser tratado como algo homogêneo, né, como superficial, tudo bem? Nós temos existência de diversas línguas, povos, religiões e traços geográficos diferentes, né? E é preciso levar em consideração as várias transformações em todo esse continente em função, né, do contato com esses dos povos europeus que desde a idade, o período antigo, né, com o Império Romano, incursões europeias aconteciam no território europeu. Aí nós temos o Império Romano, tá certo que é só o território ao norte da África, né, mas é de se considerar, né? Nós temos aí o período moderno com portugueses, espanhóis, posteriormente com o neocolonialismo, os ingleses, os franceses, os belgas, os holandeses, os italianos, né, os portugueses, espanhóis. Então é necessário a gente levar isso em consideração, tudo bem? E é importante lembrar que quanto mais a gente se aprende, né, sobre o continente africano, melhor para a gente, né? É muito, muito interessante, muito importante para entendermos ainda melhor, para compreendermos ainda melhor sobre a história do Brasil, porque estamos muito entrelaçados, tudo bem? Vamos lá para algumas outras informações. Por exemplo, quanto mais a gente sabe, mais a gente aprende sobre a cultura africana, nós passamos a interpretar muito mais e de uma forma muito mais benéfica, muito mais positiva a nossa história. Porque ó, nossa cultura está atrelada à cultura africana. Por exemplo, nomenclatura africana, né? Feijoada, capoeira, samba, candomblé, orixás, palavras como fubá, cachaça, moleque, quitute. Todas essas nomenclaturas que fazem parte do nosso cotidiano atualmente, né, são nomenclaturas originadas da África, trazida pelos próprios africanos quando eles eram escravizados aqui no período colonial, em todo o período do Império, né, e eles trouxeram para cá toda essa carga cultural, por exemplo, como aqui está mencionando para a gente, né? Construindo a outra visão do continente africano, tá bom? É importante conhecer a história da África através de uma ótica africana. O que eu quero dizer com isso? Porque durante muito tempo, galera, a história africana ela foi vista, né, e ela sofreu influências de interpretações europeias, ou seja, os europeus falavam sobre a história da África. De certa forma, quando você tem esse tipo de interpretação, o europeu vai apenas analisar o ponto de vista dele, né, o ponto de vista do vencedor, e nunca é muito difícil ele analisar o ponto de vista do vencido. Tudo bem? Os europeus eles buscaram justificativas para dominar o continente, relacionando ao atraso e à falta de civilidade, ou seja, a todo momento, né, o europeu, e esse a todo momento vem desde as grandes navegações, né, a todo momento ele utiliza, né, a justificativa de domínio para melhor levar a civilização para os povos não civilizados, né? As marcas do domínio europeu no continente africano foram reproduzidas durante séculos e séculos e séculos. Só para a gente perceber, aqui, ó, né, são duas imagens. Essa imagem aqui, ó, desse mapa divisão da África, é a divisão da África levando em consideração o final do século XIX. Notem, por exemplo, que o continente todo africano ele foi dividido entre franceses, ingleses, alemães, portugueses, belgas, italianos, espanhóis e vários outros. Aqui a gente tem um desenho, né, uma charge, que mostra para a gente que
quase toda a riqueza do continente africano foi retirada por europeus e também norte-americanos, aqui principalmente a partir do século XX, né? E os europeus desde o século XIV eles fazem isso, ou seja, um território tão importante, tão rico e ao mesmo tempo passando por problemas tão complicados, não é verdade? Um panorama do continente africano, né? Aqui a gente tem o continente do ponto de vista paisagístico, né? Do ponto de vista geográfico, mas aquela geografia mais física, né? Aqui, por exemplo, por que a gente não pode analisar a África como como única, como homogênea, né? Olha o tamanho desse continente e, por exemplo, ó, olha os traços paisagísticos que temos nesse continente. Temos florestas, temos savanas, temos as estepes, temos a vegetação mediterrânea, nós temos desertos, temos oásis, ou seja, um território muito extenso que ele é influenciado por sua diversidade climática, diversidade social, diversidade política. Por isso a gente não pode analisar como um território unívoco, né? Porque ele é muito grande e quanto maior, mais diverso, né? Mais diferente é um dado território. Tá bom, galera? A África é cercada ao norte pelo Mar Mediterrâneo, aqui, característica física que a separa da Europa. Já a parte noroeste é banhada pelo Mediterrâneo, aqui, né? E pelo Mar Vermelho, está aqui, ó. Nessa área localiza-se o Istmo do Suez, o Canal de Suez, ele está aqui, ó, né, que liga o território africano ao território asiático, né, que faz a junção do continente com a Península Arábica e também com a Ásia, tudo bem? Além dessas características, o continente faz limite com o Oceano Índico, está aqui, né, há o Oriente, enquanto o Oeste é banhado pelo Oceano Atlântico, e aqui está o Brasil e a aproximação, né, do ponto de vista cultural com o território brasileiro é muito grande, tudo bem? Algumas informações gerais, né? A gente pensa que o território africano tem desertos, evidentemente que tem. Se tem deserto, não tem vida, não tem, né, água, não tem espécies diferentes? Não, muito pelo contrário, né? Nós temos a presença de grandes rios, um exemplo é o rio Nilo, né, que deságua no Mar Mediterrâneo. Só para a gente ter ideia, a importância desse rio aqui, ó, ao norte desse rio, formou-se lá na antiguidade uma das civilizações mais impressionantes e uma das mais importantes para a historiografia, que é a civilização egípcia, que se manteve erguida por mais de 2000 anos. E vamos pensar, galera, se não tivesse, né? Tá certo que o se não existe, mas vamos tentar fazer esse esforço, né? Se não tivesse o rio Nilo e a importância desse rio para essa dada região, possivelmente não teria condições da civilização egípcia se desenvolver, porque nenhum território pequeno, médio, grande, né, ele consegue se desenvolver não tendo água. Tudo bem? Aqui nós temos, né, o sítio arqueológico das pirâmides, né? Aqui nós temos uma das principais maravilhas da humanidade, e aqui, claro, evidentemente, isso é obra do ser humano. Tudo bem, galera? Então vamos lá, né? A África é formada por diferentes povos, consequentemente diferentes culturas. Não se pode, né, compreender a África como um território unívoco, como a gente mencionou lá atrás. Nós temos a variação, né, de língua, de religião, e o continente possui 54 países, distribuídos em uma área de aproximadamente 30,2 milhões de quilômetros, né, com uma população que gira em torno aí de 1,2 bilhão de habitantes, e de acordo com dados da ONU, nós temos uma taxa de crescimento demográfico que vai aí de 2,5 pontos percentuais ao ano, tudo bem? As diferenças entre as diversas regiões africanas também podem ser percebidas por meio da geografia, né? Nós temos a África, né, setentrional, a África mais ao norte, e nós temos a África mais ao sul, que é chamada de África subsaariana, ou seja, você está abaixo do deserto do Saara, tudo bem? Aqui, entre esses dois espaços, no caso no meio, nós temos um território chamado de Sahel,
está aqui em vermelho, né? Pode ser chamado também de borda do deserto, que cruza a África da costa do Atlântico até o Mar Vermelho. Tudo bem, galera? Aqui nós temos um mapa indicando para a gente esses territórios que foram mencionados. Aqui nós temos a África setentrional, é a África, digamos assim, mais branca, menos negra, né, que tem uma concentração muito grande de jazidas petrolíferas, né, trabalha muito bem com o turismo. No entanto, nós temos uma má distribuição de renda. Aqui nós temos a África subsaariana, de acordo com a historiografia, é a África mais negra, é a África mais doentia, né, é a África mais miserável, onde a gente tem índices alarmantes do ponto de vista social, econômico. E aqui, ó, nessa faixa laranja, nós temos o Sahel, né, que ele vem aqui, ó, da costa do Atlântico até chegarmos ao Mar Vermelho. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Algumas características da África setentrional, tá bom? Ela pode ser dividida em 3 regiões, né? O Saara ao norte, Vale do Nilo na parte mais noroeste e o Maghreb na parte ocidental, ou seja, na minha esquerda. Tudo bem? Sua economia, no caso setentrional, né, é baseada na exploração de petróleo, na mineração, no turismo, como mencionei para vocês, e na agropecuária. No entanto, nós temos uma má distribuição de renda na população. Tá? Aqui nós temos a África subsaariana, é a região mais extensa do continente. Né? A maior parte da população é uma população negra, nós temos uma grande parte dos problemas sociais encontrados em todo o continente africano pode ser notado aqui, pode ser interpretado como a maior parte desses problemas existentes nessa região. E a instabilidade política, precariedade econômica é uma situação muito calamitosa. Muitos países vivem abaixo da linha da pobreza, de acordo com a ONU, com a OMC, ou seja, a maior parte da população vive com menos de $1 por dia. Então é muito complicada a situação dessa população. Tudo bem, galera? De acordo com a ONU, né, ela considera que 46 países fazem parte da África subsaariana. E de acordo com o Banco Mundial, 48, porque de acordo com o Banco Mundial, países como Mali e Chad, por exemplo, estão na região do deserto, no entanto, eles são considerados da África setentrional, ou seja, da parte mais ao sul do continente africano, né? A África e os seus povos. Nós temos vários e vários povos no continente africano. E agora a gente vai, né? Aqui está algumas imagens de alguns povos africanos e a gente vai trocar uma ideia sobre alguns deles e algumas das principais características e onde eles se localizavam e o que sobrou desses povos, onde se localiza atualmente, tudo bem? No norte da África nós temos os povos de origem berbere, né? Aqui, ó, eles falam as línguas berbere, né? Foram convertidos ao islamismo a partir do século VIII e dedicaram grande parte de sua história ao comércio espalhado pelo deserto do Saara. Tudo bem, galera? Na porção central africana, nós temos os bantus. Esse povo, né? Povo de origem banta, eles vieram em grande quantidade para o território brasileiro, ou seja, eles foram escravizados em grande quantidade e boa parte dos traços, né, dos povos bantus estão aqui presentes em nossa cultura. Tudo bem? Aqui eles dominavam a prática da agricultura, expandiram-se para regiões localizadas no litoral do Atlântico e no sul, chegando a ocupar as áreas que hoje, né, correspondem aos territórios da África do Sul e da Angola. Tudo bem, galera? Nós temos aqui, na região sul do continente africano, os povos de origem khoikhoi, tá bom? Denominados pelos europeus como Hotentotes, né? Os khoikhoi, em junção com os povos de origem San, deram origem a um outro povo chamado de Khoisan, beleza? Ocupavam uma extensa faixa no sul da África. Hoje estão restritos a pequeninos grupos que se dedicam principalmente pelo exercício da caça, tá? Outros povos que vieram em grande quantidade para o Brasil, no caso, além dos bantus, nós temos também os sudaneses. Tudo bem, galera? Aqui, os povos de origem sudanesa são encontrados na região intertropical da África, territórios, por exemplo, como Sudão, Nigéria,
Serra Leoa. E esses povos, né, de origem sudanesa foram os povos que lá na antiguidade, desde o século III, eles formaram antigos reinos importantes pra caramba. A gente vai falar sobre eles mais para as próximas aulas, né? Formaram os antigos reinos de Gana, reino de Mali e reino de Songhai. Tudo bem? Aqui nós temos, né, na atual região equatorial da África, nós temos os pigmeus. Tudo bem? Eles são caracterizados por serem muito pequeninos, né, de pequena estatura. Eles dedicam-se às atividades de coleta, né, de frutos, frutas e raízes, da caça, e são muito ligados à floresta, pelo menos pouca dela que existe até hoje. Tá bom? E aqui, para a gente terminar, nós temos na região sul do rio Nilo, em uma extensão que vai da Etiópia até a Tanzânia, nós temos os nilotas, né? Caracterizados, ao contrário dos pigmeus, eles têm uma estatura maior, né? Eles são mais altos e formam um grupo de povos que falam as línguas nilóticas. Tudo bem, galera? Beleza? Esse é o nosso comentário de hoje. Espero ter contribuído, né, para a apreensão de vocês. Beleza? Vocês devem obrigatoriamente fazer as tarefas que estarão contidas, né, na trilha referente a esse vídeo, tá bom? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Sempre, sempre, sempre escutem boa música, vejam bons filmes, nunca esqueçam de estudar, né? Se alimente e fique em casa, tá bom? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, beleza? E fui. Até!